Você viu o discurso hoje do Heinz na CPI? Ele arrebentou com médicos e cientistas dizendo que a história da hidroxicloroquina foi uma enorme sacanagem que fizeram não apenas com o Brasil, com o mundo inteiro. Você sabe onde que está sendo ministrada hidroxicloroquina, dona Magda? Para as Forças Armadas? Na China. O jornal de Pequim divulgou de que o governo chinês está ministrando. Cuba está recomendando também o uso da hidroxicloroquina. Aí hoje o senador Heinz levou o estudo, isso olha aqui, ó, foram 4 cientistas ou 4 pseudomédicos insignificantes que ninguém conhece, que assinaram uma matéria na revista The Lancet e que a OMS adotou dizendo que a hidroxicloroquina não tinha estudo científico, coisa e tal. E tem. O estudo científico do John Ford Hospital, que é um complexo, o complexo John Ford Hospital, que tem dezenas, centenas, milhares de médicos, um estudo randomizado dele, que se chama de duplo cego, que dá detalhes do estudo da hidroxicloroquina. Claro, se eu pegar a hidroxicloroquina, eu não vou dar para a Ali e dizer, Ali, você pode ir para a rua dançar funk que não vai pegar. Não é isso. Não é vacina. É remédio para pacientes específicos, em circunstâncias específicas, com receita médica. Todos os medicamentos serviam e nenhum servia. Depende do paciente, da carga viral, do estágio, da idade, da comorbidade, da sogra, depende do diabo que eu carregue. Mas isso quem tem que decidir é o médico. Como qualquer doença. Isso quem tem que decidir é o médico. Eu quero pontuar que essa pesquisa, ela foi divulgada exatamente no período que o Donald Trump, que é exemplo do Bolsonaro, era massacrado pela imprensa americana. O Donald Trump disse, olha, existe um remédio que ajuda. Foi suficiente para todo mundo odiar o remédio. Então, um estudo sério realizado por milhares de médicos, meia dúzia de bobocas pseudo-especialistas com a bandeirinha do Lula livre lá nos Estados Unidos, porque deve ter um Lula livre lá nos Estados Unidos também. Lula free. O Biden livre, deve ser Biden livre. Resolver dizer que o estudo não foi feito porque faltou a assinatura do motorista que levou o médico até o laboratório. Vai catar coquinho. E aí, claro, os de sempre, a turma de sempre, deu credibilidade àqueles que desacreditaram a pesquisa. É assim que a gente desinforma. Roberta. Ainda sobre a cloroquina e esse estudo em especial de Manaus, o senador Luiz Carlos Reins, gaúcho do PP aqui do Rio Grande do Sul, realmente está de parabéns. Ele fez uma coletiva e nessa coletiva ele apresentou publicamente as motivações da denúncia que ele fez à Polícia Federal, propondo investigação justamente sobre o estudo feito em Manaus, que levou a óbito 22 pacientes e que a dosagem, segundo que na investigação, teria sido alta demais e que, nesse caso, o sucesso desse medicamento está na dosagem. O senador apresentou mostrou parte do processo que está já na investigação da Polícia Federal e lembrando que o Ministério Público do Amazonas está também já adiantado nessa investigação. E é interessante as perguntas que o senador Heinz apresenta. Ele diz que os resultados dessa pesquisa foram publicados na revista internacional e aí ele pergunta a partir de quem e de onde se originou a indicação de que a pesquisa deveria ser realizada no Brasil. Quem indicou? Qual a razão para a pesquisa ter sido feita em Manaus, considerando que o agravamento da pandemia em Manaus se deu um ano depois? Quais os critérios para a escolha e designação destes pesquisadores? Por que a pesquisa se atentou apenas em pacientes que já estavam internados no hospital em estado grave, sendo que se trata de um medicamento que visa o tratamento precoce? E se há ligações, e aí eu acho extremamente corajoso da parte do senador Heinz, ele salienta, se há ligações entre os pesquisadores e a indústria bilionária das vacinas, que de fato também estão lembrando que todas as vacinas no mundo, elas são autorizadas emergencialmente. E por que então medicamentos que podem favorecer classes baixas, pessoas que podem fazer um tratamento precoce, que não têm dinheiro, por que elas não podem ter acesso a isso? Quantas internações nós poderíamos evitar?
né? Quantos colapsos no nosso sistema de saúde poderiam ser evitados? Estamos numa situação de guerra, é uma situação delicada, desconhecida. Por que não buscar todos os recursos possíveis? Lembrando que há 14 mil médicos assinando documentos brasileiros aqui, 14 mil médicos brasileiros, mostrando os seus dados, as suas eficácias. Então, assim, a gente precisa ter essa razoabilidade e talvez esta investigação nos ajude a responder algumas coisas.